de FEA USP, de la universidad, y intercambiar oportunidades bueno, de desarrollo y de investigación conjunta con nuestros hermanos de América Latina. María, te comparto que el seminario tiene años de desarrollo. Hay varios directores de USP que participaron, geofísica, electrónica, hidráulica y de varias sedes, no solo Butantá, sino de Sao Carlos y Ribeirão Preto. El seminario Estudios Globales recibió el año pasado alumnos de Bauru, además de Butantá, y este año recibió alumnos de Ribeirão Preto. Entonces ya hay se está tejiendo, se está fortaleciendo una relación que ya es muy fuerte en el ámbito de matemáticas. Muchos graduados de matemática tienen experiencia en Sao Paulo y en Brasil, de la Facultad de Matemáticas de San Marcos y de otras facultades. Este año hay 5 alumnos de San Marcos en Sao Paulo, en la sede de Sao Paulo. 12 alumnos de San Marcos participaron en los cursos de verano de Sao Paulo, entre ellos alumnas en el curso de Valdir, que nos visitó el año pasado. Entonces, presento un gran saludo a Valdir y se proyectan otras actividades. Administración en el área de negocios en San Marcos tiene 3 facultades: contabilidad, economía y administración, que están separadas. El día de ayer nos acompañó el decano de la Facultad de Turismo y Finanzas de Sevilla, universidad a la cual también hay una relación con alumnos, y esperemos que esta relación se desarrolle con tu facultad, que es bastante amplia, ¿no? Tienen las 3 unidades y tiene pues casi 80 años, ¿no? Sí, el próximo año FEA completará 80 años. Será muy bonito estar de cerca en esa celebración. Oh, espero que sí. Vamos a hacer las invitaciones también. Este año se recibió 2 alumnas de administración de Sao Paulo, de la sede de Ribeirão Preto, Eloísa y Ana Lucía. Así que ya hay una relación previa y tu participación fortalece esta relación y proyecta más relaciones. Ante todo, un gran saludo y hago presente, amigos, amigas, estamos en el seminario Universidad de Desarrollo. Estamos con la profesora doctora María Dolores Díaz, decana de la Facultad de Administración, Economía, Contabilidad y Actuaria de la Universidad de Sao Paulo, universidad que está próxima a cumplir 80 años. La Universidad de Sao Paulo tiene varias sedes. La principal es Butantá, en la ciudad de Sao Paulo, y es la doctora María la que dirige esta sede en Butantá. Estamos pues muy atentos a que San Marcos y Sao Paulo puedan fortalecer una relación, universidades públicas, líderes en ambos países, la costa atlántica y la costa del Pacífico, en un área muy actual en este momento, ¿no? Todos conocemos lo que pasó esta semana el lunes, el tema comercial, que nos afecta a todos, así que estamos muy atentos a, pues, la perspectiva, ¿no?, de especialistas de este área para poder iluminarnos, ¿no?, esta situación que nos enfrenta a todos hoy día, ¿no? María, un gran gusto tenerte con nosotros. Estamos atentos a tu presentación. Yo voy a compartir aquí. Yo voy a empezar hablando un poco de la Universidad de São Paulo, presentar FEA, los programas que tenemos, y al final hablar un poco sí, se puede ver. ¿Se puede ver? Correcto. A ver, ya voy a
empezar aqui. Eu sou a diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, pero esta a entrada principal de FEA, la chamamos no FEA, pero FEA abierto, que é a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária. Contabilidade e Atuária no estão en el acrónimo FEA, porque quando se creou el marketing, les pareció mejor dejarlo solo como FEA. A Universidade de São Paulo foi fundada em 34, assim que o ano passado completou 90 anos, né? Agora são 91. Temos em la universidade mais de 300 cursos. Perdão que está em português, pero é ok? Está bem, Maria. Está bem, tá. São 333 cursos de pré-grado, mais de 60.000 alunos em graduação, o pré-grado. São 264 programas de pós-grado. Eu vou falar especificamente sobre os programas de minha faculdade. E temos quase 30.000 alunos na Universidade de São Paulo em cursos de pós-grado entre master, mestrado e doutorado. A produção científica são anualmente mais de alrededor de 17.000 papers, artículos científicos. É a universidade que mais produção tem no país. São 42 faculdades, a FEA é uma delas, e estão distribuídas no estado de São Paulo em 11 campos. Então, como falou o professor Héctor, temos em Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, Pirassununga, Piracicaba, São Paulo, Lorena, pero há outros polos no litoral de São Paulo. São Carlos tem 2 campi, e assim que temos estes em São Paulo. Há o campus Butantã e o campus em la zona leste, este de la ciudad, que é a escola, la IACH, Escola de Ciências e Humanidades. Assim que a universidade tem museus, não sei se são 4 museus. O Museu de Ipiranga, que recente, em 2022, reabriu, porque estuvo 10 anos, se não me engano, em restauro, e está tem as mais importantes coleções. Assim que a universidade, além deste, temos mais outros 3, o Museu de Arte Contemporânea, não me acuerdo o nome agora em espanhol, pero são várias iniciativas que temos, os hospitais, os institutos. Assim, a universidade é muito grande. Agora vou falar de minha faculdade, FEA. Esta é a entrada, e temos muito orgulho, porque esta escultura a FEA recebeu como uma donação de Tomi Otaki, uma artista muito importante em Brasil, já faleceu, enfim, já não está viva, pero os ex-alunos se cotizaram para
presentear a faculdade com esta escultura e que, de certa maneira, conecta todo o que se hace na faculdade, sim, são ciências econômicas, administrativas, atuariais, pero também há uma conexão com o arte, com todas as dimensões importantes da vida em la sociedade. Assim que é um marco esta escultura. E há aqui uma placa com um depoimento do hijo de la escultora, que também é artista, um pouco falando, explicando o sentido de la forma, que é como se fuera um laço que conecta os alunos e a faculdade, que é muito forte, é muito bonito o texto. Assim que espero que todos puedan ter a oportunidade de nos visitar e conhecer a escultura e seu sentido, seu significado. Eu sou a diretora, a vice-diretora também é uma professora do departamento de administração, eu sou do departamento de economia. E aqui algumas informações. A criação de FEA foi no 4 de enero del 46. Temos alrededor de 3.000 alunos de pregrado, a maior parte no turno noturno. E temos 4 cursos de pregrado: o de administração, de ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas. Aqui no grupo, todos são de alguma área específica ou não? María, te hago presente que nos acompaña José Pinto, profesor del Departamento de Economía de la Escuela Profesional de Economía, destacado en esta facultad. Mucho gusto. Pero los otros son... Sí, los otros son profesores y alumnos de áreas afines a la facultad. Muy bien. Aquí, entonces, voy a volver aquí. Después voy a hablar un poco más sobre los cursos de posgrado que tenemos en cada una de las áreas. São 3 departamentos que temos: o de administração, de contabilidade e atuária, e o de economia. Pero o departamento de contabilidade que há uma parte que é um pouco comum com os outros, pero o departamento de contabilidade é responsável por o curso de ciências atuariais e de ciências contábeis. Estudiantes de posgrado, alrededor de 615 e 300 de doutorado. E vou falar mais desses programas. Aqui em Brasil, não sei se todos têm conhecimento, pero CAPES é a agência nacional responsável por evaluar os programas de pós-grado. As calificações mais elevadas são o 7, pero os programas 6 e 7 são considerados de nível internacional. E temos o de administração e economia, os dois têm a calificação 7, contabilidade é 6, e o Master Profissional em Empreendimento é 5, pero este 5 é o mais elevado para a categoria de programas que só têm o Master. O programa de Contabilidade e Controladoria tem o 6, pero
es el más elevado para los programas de contabilidad. No hay programas de contabilidad con la calificación 7. Así que todos nuestros programas están en el más elevado nivel por la evaluación de CAPES. Tenemos 142, alrededor de 142 docentes, y es importante mencionar que estamos en un movimiento de contratación de docentes. Hay algunos concursos, no sé si se llaman concursos, pero Sí. son concursos, sí, abiertos, y hay un movimiento de renovación porque había una generación que se está jubilando ya en los últimos años, pero durante esta gestión, o sea, desde el 2022, se están liberando los concursos para todas las áreas, y estamos muy felices porque el perfil del profesorado ahora es bastante más joven, está muy actualizado y muy dedicado a los temas que son más actuales, así que estamos en este movimiento. Así, el número de docentes se tiene que sacar una foto y tener el número de momento, porque con estos cambios hay gente que se jubila y hay los contratados, así que es más o menos alrededor de 140 docentes. Tenemos... María, Oi, diga. ayer el decano de Turismo y Finanzas de Sevilla nos compartió que en su facultad tienen pues cursos en inglés pensando en los alumnos internacionales, ¿no? Tradicionalmente cada país desarrolla en su lengua materna, pero muchas facultades, ¿no?, lo hacen en inglés pensando en ampliar la oferta educativa. En este sentido, ¿cómo va la facultad? Tenemos también, pero principalmente en posgrado. Hay algunos cursos, algunas disciplinas de pregrado, pero todavía no son tantas así. Lo que tenemos más son en posgrado las disciplinas en inglés también. Gracias. La área FEA es muy grande. Hay, son casi 34.000 metros cuadrados. Yo les presento aqui uma ideia que são todos os edifícios. Este é o edifício principal, a entrada, e aqui está a escultura que mencionei. Temos mais 2 edifícios com salas de professores, um outro de serviço, a biblioteca, que é muito grande, e sobre ela vou falar um pouco mais. Este outro edifício é o que contém o auditório e salas de informática, e aqui é uma área construída para o centro acadêmico de los alunos, que se chama Vivência. Assim que é uma área muito grande e estamos também planeando uma amplificação neste espaço, pero são planos de largo prazo. Temos 34 salas de aulas, muitos laboratórios de informática, e estamos já com equipamentos bastante modernos, porque temos algumas disciplinas dedicadas a machine learning, inteligência artificial, e isso que demandam equipamentos mais modernos, e também estamos já com a construção de um outro laboratório também com grande capacidade
porque há muita demanda por estas disciplinas que necessitam laboratórios de computação, de informática. La biblioteca, este é o prédio da biblioteca. Temos um acervo que é muito especial, que foi donação de um antigo professor, o professor Delfim Neto, que tinha e lá estamos mantendo a biblioteca com mais de 100.000 itens, pero é a melhor biblioteca de Brasil, en el área de economia, pero também de ciências sociais. Há muitos de los alunos de la facultad de filosofia, sociologia, ciência política vão a nossa biblioteca porque solamente allí é que há obras raras. Estamos quase que cerrando uma exposição que foi feita a partir do material da biblioteca sobre a história do pensamento econômico, que há um espaço que é um espaço que estamos trabalhando para estimular os jovens e a todos a ter uma interação com os livros que não é solamente allí como um museu de livros, né? Não tratar a biblioteca como um museu de livros, mas um espaço onde se pueda mirar e falar e discutir com amigos sobre as obras. Então, este espaço foi planeado para visitação e há todo um contexto sobre como evolucionou o pensamento econômico, começando allí por Adam Smith e vindo, passando por Marx, os marxistas, o institucionalismo e vários outros temas. É muito interessante a exposição. Depois, le puedo passar um link que tem uma forma virtual da exposição. Me parece que é algo muito interessante para quem les guste esta temática. E aqui também temos muitas salas de estudo, tanto para grupos de alunos ou de pesquisadores, como salas individuais. Em termos de investigação, aqui, neste link, há mais informações sobre os grupos, pero há muitos muito ativos. E na semana passada, inauguramos um espaço de um CEPID, que é um centro de pesquisa e inovação, de investigação e inovação, que é financiado por FAPESP, que é o órgão de fomento do Estado de São Paulo. São 10 anos de apoio financeiro, e é um tipo de programa de FAPESP que demonstra o prestígio da investigação que está sendo feita em FEA. E por isso les dedicamos também um espaço nobre que foi recém-inaugurado. É uma linha muito interessante de investigação sobre temáticas atuais, desafios que a sociedade tem atualmente. Então, me parece ser um campo de oportunidades muito grandes para
y es, perdón, es interdisciplinar y congrega investigadores de fé, tanto do departamento de administração como de contabilidade, pero também colegas de outras instituições nacionais e internacionais. É muito interessante. A investigação tem muita prioridade em fé. E o centro também reconoce o contato com a sociedade. A ideia não é fazer investigação por hacerla ou por ter um paper, uma linha no currículo adicional por um paper que se tenha publicado. Não, é fazer e conectar com a sociedade de maneira que se pueda contribuir para mitigar ou solucionar las cuestiones de nuestro tiempo. Perdón, Después, María, amigos, amigas, pueden ver en el chat los distintos enlaces para la facultad, para las áreas, los departamentos de Economía, Administración y Contabilidad, pero también para investigación, ¿no? Entonces, estos enlaces pueden permitirles profundizar lo que la directora está compartiendo. Gracias. Yo voy a aprovechar también y incluir el enlace para Bridge e para as informações sobre lo que mencionei em FAPESP. A ver aqui. O centro se chama Bridge, de puente, pero es un acrónimo del nombre del centro. Y FAPESP, donde se habla del e aqui é um programa muito importante a ver aqui. ¿Se puede ver el link? Podemos leer, Fea. Ah, aquí, Bridge. Ok, sí, está en el ya otro. Bem, continuando, e lá questão, mais adelante, na parte final, vou falar um pouco de minha investigação e quando hable do pós-grado, também um pouco das linhas de los outros departamentos. Não tão profundamente, pero me parece, para que se pueda ter uma ideia de todo lo que, a amplitude de possibilidades que há em FEA. Temos algumas 5 periódicos que são editados, sendo que 3 de ellos já estão em la lista ABS, que são a revista de gestão, REGI, lá de Contabilidade e Finanças, e RAUSP Management Journal. REGI está aqui com seu nome em português, pero também tem agora solamente aceita artículos em inglês. RAUSP também, e esta também.
La revista de contabilidade e finanças, ellos aceptan en portugués, pero el artículo sale publicado en las dos versiones, portugués e inglés. Y la revista Estudios Económicos, esta es del área de economía, estas dos y más estas son del área de administración, de gestión, y esta, HAUSP and Innovation, são de administração, e estas de contabilidade, finanças e atuária. Pero estão também classificadas em el mais alto nível de la classificação brasileira, também hecha por CAPES. E agora os programas de pós-grado. São 4. Administração, economia e contabilidade têm maestria e doutorado. El de empreendimento é uma maestria profissional. Estes 3 são acadêmicos. A maestria em empreendimento é profissional, ou seja, é considerada um pós-grado stricto sensu, é evaluado por CAPES também, pero tiene enfoque pouco distinto de las demás, de los outros 3 programas acadêmicos. E também vou apresentar pouco cada um de eles. O de administração foi criado em 75, e também tem a calificação 7, a mais elevada, pero já há muito tempo, não é que é recente. Hicieron el ano passado toda já há algum tempo que culminou o ano passado com uma reestruturação, assim que estão com estas linhas de investigação, e há docentes muito dedicados em cada uma delas. De estratégia, que tem foco mais conectado pouco com a economia de organizações, pero há toda uma discussão de estratégia em suas várias dinâmicas. Toda uma área de finanças, gestão de pessoas em las organizações, inovação, gestão tecnológica, empreendimento. E é importante aqui que o tema do empreendimento, aqui em português se chama empreendedorismo, é muito presente em FEA. Há muita gente trabalhando e estão tanto no programa acadêmico, que é este, como no profissional. No profissional há foco muito conectado com o perfil, incluso o perfil de los alunos é muito mais de profissionais que já estão no mercado laboral, já têm posições mais importantes de gestão e estão já conectados com questões muito mais específicas deste cotidiano. Não que o acadêmico não tenha isso, pero já lá há uma preocupação de contribuições mais profundas, mais generalizables. Não sei se me compreendem. Correcto. Há a área de marketing e este de sustentabilidade, organizações e sociedade. Há muita gente aqui trabalhando com o tema da sustentabilidade em várias dimensões, tanto a questão ambiental, pero
outras dimensões de desafios que a gestão de organizações, de empresas, têm, incluso do setor público também. Assim que se pode ver que há muitas oportunidades, são áreas muito distintas. A fins de 2024, eram 62 alunos de maestria, 136 de doutorado, e esses são os números de dissertações de mestrado defendidas, e aqui as teses de doutorado. Perdón, aquí María. Sí, dígame. ¿Cuál es la relación entre los postulantes al posgrado y los ingresantes? ¿Cuál es el número de aplicantes, postulantes y los que finalmente ingresan? Não tenho esses números, pero há muita, competição, são grandes. Não tenho estes números porque são distintos para cada um de los programas. Para a administração, há um exame que é administração e contabilidade, e o master de empreendimento utilizam ANPAD, que é um exame nacional de seleção, que é utilizado por várias instituições, várias universidades, vários programas, como mecanismo de seleção dos alunos. E há muita demanda por nossos programas. Pero os números agora, esses não os tenho porque são muito distintos entre os programas. Na área de economia, o exame é nacional também, pero se chama ANPEC. ANPEC, um é organizado pela Associação Nacional de los cursos de pós-grado em economia, e o outro por administração e contabilidade e outras áreas relacionadas. O que passa é que a ideia é poder dar oportunidades, e por isso temos alunos que são oriundos de outros estados, porque estes exames se realizam nacionalmente, em todos os estados, praticamente todos. Não tenho os dados de ANPAD, pero a maior parte dessas associações organizam estes exames nacionalmente em todos os estados. Assim que, como há becas para pós-grado, recebemos, eu hablo mais por o curso de economia, estudantes que vêm de outros estados, Minas Gerais, Goiás, muitos do Nordeste, Bahia, Pernambuco. Temos muitos estudantes de fora. Em economia, se não me engano, há 2 anos, mais ou menos, a relação era mais ou menos 10 postulantes por plaza no exame de ANPEC para a maestria. O doutorado, o mecanismo é distinto. E aí vale a pena mirar no site de FEA, para cada um dos programas. Depois também les puedo enviar os mecanismos de ingresso. São distintos a maestria do doutorado. Assim que é importante verificar qual é o interesse e especificamente buscar estes mecanismos. Temos também como les havia dito, a maestria profissional em empreendimento, que é a nota mais alta para programas que não têm doutorado, ou seja, solo o master.
e foi criado, né, se iniciou em 2014, assim que já vamos quase a 11 anos. E já en la primera, ele empieza, todos os programas, quando empiezan, es con la calificación 3, pero ya en su primera ya fue la 4, y ahora ya tiene la nota 5, la máxima, para maestrías. E aqui são 3 linhas generais de investigação: ambientes ou ecossistemas de inovação, desarrollo de novos negócios, e aqui há muita, neste tópico, há trabalhos também sobre empreendimentos na área social, inovação na área social. Isso é o que permite que se tenha uma amplitude de atuação, não somente em startups ou empresas, pero também com órgãos do terceiro setor, governos. Aqui há uma ampla, muitas possibilidades de desenvolvimento de projetos e de ideias. Incluso aluno do programa desenvolveu em sua dissertação de mestrado, né, de maestria, uma aplicação que foi muito difundida porque se incorporou em algum sistema de saúde regional. Não me acordo agora os dados, pero esta é a ideia, que não solamente se trabalha com em um foco específico de desenvolvimento ou apoio ou ideias vinculadas a aplicativos ou startups tecnológicas. Há muitas outras possibilidades. E aqui, entre empreendimento e inovação, também há há docentes dedicados a temas variados. Ao final do ano passado, eram 107 alunos de maestria e 25 concluídos. En economía, nuestro programa tiene, ya es muy antiguo, desde de la década de 70, tiene la maestría para teoría económica con ingreso por ANPEC, este examen nacional, y el doctorado, ahí es un ingreso con exámenes hechos, um processo local conduzido por nós outros, e aqui há 2 linhas, de teoria econômica e de desenvolvimento econômico, são 2 linhas distintas, pero há uma grande parte das disciplinas que são comunes. As obrigatórias é que são há distintas disciplinas para cada uma das 2 áreas. E aqui temos docentes dedicados a orientar nestas todas estas áreas, microaplicada, e eu trabalho com microaplicada. Há docentes de macroaplicada e economia internacional, de desenvolvimento e crescimento econômico, meio ambiente, energia, sustentabilidade, regional e urbana, monetária e financeira, setor público, história econômica, história do pensamento econômico, metodologia da economia, e aqui de teoria econômica, mas no campo dos modelos, métodos, e também métodos quantitativos.
al final del año, 56 alunos de maestría, 53 del doutorado, 25 dissertações defendidas e 5 teses de doutorado. El outro programa que temos também muito tradicional, são 50 anos que o programa de contabilidade e controladoria existe, é o programa que mais formou professores e investigadores ao longo de todos esses anos, e em verdade é que todos os outros programas em Brasil, tanto em São Paulo como em outros estados, têm em sua origem doutores e mestres que foram formados em FEA. Têm estas áreas, estas linhas de investigação, controladoria e contabilidade gerencial, contabilidade para usuários externos, finanças, riscos e atuária, educação e investigação em contabilidade. Assim que também é um programa muito amplo, que permite muitas investigações de distintas áreas e vertentes. Al final, tinham 37 alunos de maestria, 47 de doutorado, foram 14 dissertações defendidas, 7 teses. Assim que eu concluo esta parte aqui falando sobre a grande possibilidade que há, tanto para quem tem interesse em cursar um programa formal de doutorado, de maestria, pero principalmente para colegas investigadores que queiram desarrollar seus trabalhos com nossos colegas. Há muitas possibilidades e a escola está muito aberta a essa cooperação internacional, nacional e internacional. Eu vou finalizar falando aqui um pouco de lo que hago. Eu trabalho com o tema de em termos generais de microeconomia aplicada, com 2 linhas de investigação. A principal é economia da saúde, da qual vou falar depois. Mas, recentemente, comecei com umas colegas do departamento um pouco estimuladas por autoras internacionais, e, por exemplo, cito Cláudia Goldin, que recebeu em 2023, se não me engano, o Nobel de Economia, que a investigar um pouco questões relativas a desigualdades de gênero. E sempre tentando trabalhar com diagnósticos e para apoiar iniciativas de políticas públicas, pero com evidências científicas, embasadas em evidências científicas. Alguns trabalhos com os quais eu estive involucrada foi de violência de gênero no contexto de crises, aqui especificamente falando de Covid. Foi um projeto estimulado por ou apoiado por um financiamento de inglês, numa parceria com colegas da Universidade de York, e a ideia foi tentar estudar a relação entre
el COVID, as políticas de isolamento e como isso tuvo impacto em la violência de gênero. Os outros têm mais que ver com a carreira em economia, que tradicionalmente é dentro de FEA, pero internacionalmente também, a carreira que menos tem o percentual, o percentaje de mulheres dedicadas à economia é muito baixo, incluso muito inferior a outras carreiras tradicionalmente masculinas em las ciências exatas. E a ideia foi entender de que maneira como se dá a carreira na área acadêmica de economia, e como a literatura internacional menciona muitos aspectos que têm que ver com, por exemplo, respostas ao rechazo. A ideia aqui é que um dos aspectos é entender, por exemplo, o estudo que hicimos foi entender como a submissão de trabalhos a eventos é mecanismo importante, tanto de contribuição para que o trabalho incorpore mais aspectos e melhore, pero ao mesmo tempo, se há rechazo, porque em los eventos não cabem todas as submissões, como as pessoas mantêm o interesse em fazer, em repetir, em insistir, a resiliência a rechazos. Que em nossa carreira, lo mais comum é que recebamos rechazos a los trabalhos. Assim que é importante que se compreenda que é mecanismo, pero que também influi de maneira distinta em homens e mulheres. E com isso, tentar fazer com que haja uma maior disseminação de estímulos a que, mesmo quando as alunas, e aí entre os resultados é que as alunas, mulheres, que estão em instituições menos, ou seja, com qualificações de seus programas de pós-grado mais baixas, a ideia é que elas têm uma resiliência mais baixa, ou seja, menor. Quando recebem rechazo, não tentam melhorar o artículo, o trabalho, e insistir, ou mesmo insistir com outros trabalhos. Elas provavelmente desistem da carreira acadêmica. Então, a ideia é mostrar que a resiliência é importante, que é comum e que é possível ter trabalhos que são rechazados agora, pero com reformulações, sugestões, com a incorporação ou de outras estratégias empíricas, se pode melhorar o trabalho e sim que salga publicado, bem publicado, e que seja um trabalho que vá colaborar com as mudanças de políticas públicas. Aqui também entender um pouco como se dão os mecanismos de seleção no pós-grado, ANPEC, como les mencionei anteriormente, é um exame
em que uma questão errada anula uma correcta. Então, se as pessoas têm aversión ao risco, não vão a responder questões que não tenham a mais absoluta certeza que estão corretas. Pero em exames tão competitivos, é importante também trabalhar isso, de maneira a que, se não tienes a certeza mais absoluta, pero tiene alguma ideia sobre o tema, conhecimento, se pode utilizar algum razonamento mais lógico, tentar responder as questões. Isso hará com que o resultado final do exame seja mais elevado e, em geral, encontramos que entre as alunas, elas têm um resultado muito bueno em suas carreiras, ou seja, quando fazem avaliações comuns da universidade, estão incluso melhor posicionadas em rankings de notas, pero quando vão a ANPEC se quedam muito abaixo, e dos mecanismos pode ser esse, que o risco associado a errar uma questão haga com que elas não intentem responder mais questões. Ou seja, a ideia é aqui tentar contribuir com a discussão sobre o formato das avaliações e a maneira como isso se faz. E pouco esses são os resultados de los trabalhos, e aqui os menciono de World Development. A ideia é fazer uma revisão da literatura para entender a relação. Estes relacionados a esta questão de los exámenes, de la aversão a risco. E aqui, este é artículo que tentamos fazer uma revisão da literatura sobre as mulheres em la carreira de economia. Então, aqui há esta parte mais recente. As publicações que menciono são as mais recentes que tenho. Essa é minha linha principal, né, digamos assim, no sentido de que é a mais antiga, quase desde... Eu hice meu doutorado na área de economia da educação, microaplicada pela economia da educação, pero já durante o doutorado, como os métodos são muito similares, os problemas econométricos são muito similares entre as duas áreas, educação, os dados, tanto relacionados à educação como à saúde, já desde essa época, trabalhei com temas de economia da saúde e continuo com eles. Assim que, os mais recentes, eu comecei trabalhando com temas de desigualdades em la saúde, em el acesso, em el financiamento, e em resultados também, de mortalidade e isso. E agora estamos trabalhando, né, meu grupo está trabalhando com atenção básica e financiamento
de la atención básica. Entonces, el programa Estrategia Salud de la Familia es de los más importantes que hay en Brasil de atención básica. No sé si todos tienen la información, pero la atención toda, la salud es en SUS, tenemos un sistema único de salud, de sanidad, que es totalmente financiado con recursos públicos de impuestos, y la idea es intentar evaluar los costes e a eficiência deste sistema. Tivemos vários papers discutindo aspectos distintos, e encontramos resultados que indicam que um bom sistema de atenção básica tuvo ou tiene resultados efetivos em dimensões variadas, incluso sobre COVID, pero também sobre várias delas de problemas crônicos, como diabetes, hipertensão, e o coste do sistema é efetivo no sentido de que a relação coste-benefício é muito favorável ao programa. E a ideia é poder fornecer informações para fundamentar toda esta discussão que sempre é importante, porque ter um sistema único não é barato, ou seja, é importante sempre tentar mensurar e evaluar se é ou não efetivo. Assim que aqui os papers que estão relacionados às temáticas que mencionei, a relação de la atenção primária e COVID, aqui del coste efetividade del programa de saúde da família, programa não, estratégia, que é mais ampla. Aqui mais general de tentar verificar para várias causas de mortalidade que a medicina e os especialistas associam com problemas em la atenção básica. A ideia foi verificar se estavam ou não relacionadas. Aqui investigamos, há sempre uma questão de se o sistema funciona em grandes regiões muito pobladas, como isso se dá em relação às cidades menores. Então, aqui investigamos áreas metropolitanas, mas com grande população. E aqui, isto é outra temática da literatura, que a maior parte dos estudos relaciona ou seja, os resultados de saúde se obtêm de respostas de las pessoas em encuestas. E o que passa ou o que pode passar é que, por exemplo, pessoas que não vão
ou não buscam atenção à saúde, não sabem que têm problemas de diabetes ou de hipertensão ou qualquer outro problema. Buscam quando têm algo agudo, um dolor ou algo assim. Assim que a literatura questionava um pouco o uso dessas informações autorreportadas, ou seja, reportadas por los indivíduos, como maneira de calificar ou de obter ou de associar informação sobre a saúde dos indivíduos. E aqui tivemos a oportunidade, porque em uma encuesta nacional de saúde se fizeram coletas para exames de sangue. E utilizamos os resultados destes exames como mecanismo de avaliação. E foi interessante porque por esse debate. E já finalizo aqui minha apresentação, que já me passei do tempo que tinha, com Alice Canabrava, foi a primeira diretora de FEA, foi diretora em 1954, do século passado. E ela, há um depoimento suyo em um livro, que é este livro que se comemorou os 75 anos de FEA, e que ela associa ter ingressado em FEA como a ganhar a loteria, o único bilhete de loteria que me tocou ganhar em toda a minha vida. Eu posso dizer lo mesmo. Há muitos, em todos os lugares que se pode estar, habrá questões e habrá coisas que nos gustam e que nos gustam, pero as oportunidades todas que FEA me deu, e me sinto exatamente como a professora Alice Canabrava, como o único bilhete de loteria que he ganado. E assim, eu termino aqui minha aula, agradecendo a atenção e a oportunidade. Muchas gracias, María, por tu presentación. María, te hago presente que el año pasado, virtualmente, luego presencialmente, nos acompañó la profesora Adia Winfield. Adia, presidente de la Asociación Americana de Sociología y especialista en género y trabajo en Estados Unidos. Los materiales que presentó, también su texto ganó un premio nacional. Te los he compartido y quizás sea de importancia para ustedes también, Adia Winfield, por correo electrónico. María, en este momento, pues, vemos, por un lado, ya como especialista en el ámbito de la producción, en la economía, la población ha caído la tasa de fecundidad, ¿no? En todo el mundo, incluso en América Latina, en contraste al siglo XX, el siglo XXI, vamos a ver una población de más edad progresivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta población de mayor edad, debido pues a las pautas, ¿no? En alimentación, ejercicios, es distinta, ¿no? Es más ágil, más activa. En los 60 años hoy día, no es los 60 años del siglo XX, ¿no? Tener 60 años del siglo XXI es como tener 40 años, estás muy activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el impacto de este factor, ¿no? El cambio, ¿no? El aumento de la edad promedio de la población, principalmente en zonas urbanas, y en el caso, ¿no? De tu investigación en mujeres, ¿no? ¿Cómo será el impacto económico de una población de mayor edad
puesto que en algunos países aumentemos la edad de jubilación, ¿no? En otros países están las políticas de cuidado al adulto mayor, ¿no? Incrementarán los presupuestos para esta población, pero al mismo tiempo hay profesores, ejemplo, ¿no? En la comunidad universitaria, profesores que tienen 70 años, que están muy activos y están en la clase, están dictando, entonces también debe ser en USPI, ¿no? ¿Cómo ves este cambio, ¿no? De la edad promedio de la población en términos de tu área profesional y en términos de mujer? Há todo um debate na literatura, porque a maior expectativa de vida de todas as populações vai imponer algumas dificuldades para os sistemas de previdência. Aqui tivemos recentemente uma reforma desse sistema, incluso a jubilação obrigatória passou de los 70 para los 75 anos. Em la universidade, na Universidade de São Paulo, temos um programa já há muitos anos, que é do professor sênior. Os professores que se jubilam e que estão assim muito ativos, tanto em classe como em investigação, se podem manter, se jubilam, pero se podem manter vinculados à universidade por este programa, que há um término e que estabelece algumas condições. Isso nos ajuda muitíssimo, porque isso passa em todas as universidades. Há gente que se jubila e tem a intenção de fazer outras coisas. Por exemplo, há uma professora que depois passou para outra universidade, pero cambiou completamente de área desde sua jubilação. Começou a escrever livros de literatura e a dedicar-se ao arte também, e combinando as duas. Ou seja, há gente que quando se jubila não tem a intenção de continuar, e isso está muito bem, ella, e assim, com outras atividades. Pero há gente que quer continuar trabalhando com alunos e com suas investigações, e estes programas são fundamentais. E o que passa é que a universidade é um local privilegiado para ter, para que ocorra isso, ou seja, a expectativa de vida mais elevada, pero a gente também muito ativa. Há outras áreas, especialmente para a população mais pobre, que como passaram a vida, às vezes, em atividades mais demandantes fisicamente, têm mais dificuldades de permanecerem ativos e bem. Assim que todo isso se está combinando com um quadro em que há muito desenvolvimento tecnológico, há muita gente também estudando a relação entre o envelhecimento da população combinado com todas essas técnicas de desenvolvimento
de inteligência artificial, machine learning, robótica, e há muita coisa ainda por estudar, há muitas questões por estudar e por analisar, porque todos estos têm implicações sobre el desarrollo, las posibilidades de desarrollo, especialmente sobre las desigualdades, porque afetam de maneira muito distinta os distintos grupos. Sobre as mulheres, o quadro general me parece o mesmo, ou seja, estão com expectativas de vida mais elevadas, pero há gente que desarrollou toda sua vida, sua carreira em atividades intelectuais, tuvo possibilidades de cuidar de sua saúde, e, ao final, estão muito bem com condições de permanecer ou em suas atividades laborais originais ou em outras, pero muito ativamente. E passa o mesmo. Há outros grupos também com muitas restrições. A diferença é que as expectativas de vida das mulheres costumam ser mais elevadas que a dos homens, em geral. E isso, os sistemas de previdência, também se habla assim, não? Em espanhol? Seguro. Sí, sí. Seguro de salud. No son solo, no es el seguro, es previsionario en español. Previsionario es cuando se paga a lo largo de la carrera para tener un pago después de la jubilación. Sí. Eso es. Entonces, los sistemas previsionarios tienen que contemplar las diferencias. E não é algo muito simples nem sencillo de hacer. E isto me parece o desafio mais presente. Gracias, María. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios, tienen preguntas, por favor? Andrea, ¿me escuchas? Sí, buenos días, decana. Bien, mi pregunta va por el lado de la internalización. ¿Cómo se está promoviendo la internacionalización entre los estudiantes de esta facultad? Hola, Andrea, muito gusto. Estamos trabalhando muitíssimo com, como les comentei a princípio, há algumas disciplinas que estão em inglês. Anualmente, temos grande número de estudantes que se vão ao estrangeiro com becas, temos convênios, não sei se se habla assim, pero são documentos, são convênios, são agreements para permitir que nossos alunos puedan participar e cursar disciplinas no extranjero,
há tanto da Universidade de São Paulo, que em geral lo hace quando a instituição no extranjero tem áreas distintas, por exemplo, medicina, direito, arquitetura, economia, assim são muitas áreas e faculdades distintas. A universidade tem convênio que permite que nossos alunos também acedam a estas instituições. Pero quando temos solamente a contraparte de uma faculdade que trabalha com os temas de fé, administração, economia, contabilidade e atuária, nós mesmos hacemos este convênio e já temos mais de 70, 80 convênios com instituições e anualmente são muitos, quase entre, que varia, pero antes da pandemia eram alrededor de 100 alunos viajando. Agora é que estamos retomando este patamar, este nível de número de alunos viajando, e também recebemos estudantes em grande quantidade para nossas disciplinas. Facilita muito que alguma compreensão de português tenham, porque les dá mais possibilidade de aproveitar as disciplinas que temos que solamente estão compartidas em português. Pero, como les comentei, há algumas em inglês, que são mais generais e atendem bem a este perfil do alunado que vai a ser um curto estágio ali, um curto período em fé, um semestre ou dois, já há disciplinas para que pueda cursá-las em inglês. Pero se têm conhecimento de português um pouco, as possibilidades são bem mais amplias. Estamos trabalhando para oferecer uma quantidade maior de disciplinas em inglês. María, los alumnos que estuvieron en verano en Sao Paulo subrayaron la presencia no solo de alumnos de América Latina, sino también de África. En ese sentido, en la experiencia de la FAE, en América Latina, ¿con qué universidades tienen una fuerte experiencia, quizás argentinas, y tienen relaciones con África? Sí, tenemos com África, temos com América Latina, temos com Europa, com Ásia, ou seja, allí estamos de puertas abertas a todos que tenham interesse em compartilhar conosco seus desejos e sua vontade de desenvolver seus trabalhos em Brasil. Temos incluso professores que são que têm falando de África, temos um professor do departamento de contabilidade que vino como intercambista, né, aluno que foi a ser um intercâmbio em FEA, no pós-grado, terminou seus estudos de doutorado e ingressou na carreira docente. Está com nós já e se vai jubilar em Brasil. Não me acordo se sua origem é, me parece que é Nigéria. Assim que temos muitas oportunidades, incluso para quem
tenga la intención de permanecer. Te hago presente que el año pasado se hizo un convenio con Abidjan, Ibadan, la Universidad de Nigeria, la más antigua en Nigeria, y también se ha tenido participación en el seminario de colegas de Nsukka, que está en la zona al oriente de Nigeria, que es un gran país, enorme país y muy rico, ¿no? Así que es un gusto conocer que hay un colega nigeriano en tu facultad. María, todo el mundo en este momento habla pues de los aranceles. Brasil es un gran país exportador de aluminio, de acero, además ¿no? del arancel del 10% que, ¿no? se aplicó a toda América Latina. Brasil tiene el tema del acero, aluminio. Sao Paulo es un estado, ¿no? símbolo, ¿no? de la industria brasileña y el crecimiento, ¿no? ¿Cómo evalúan desde Sao Paulo esta dinámica que vivimos en este momento? Assim como todos, um pouco de perplexidade, porque muita gente que não les parecia que Trump iria por este caminho. Quem acompanhou sua gestão anterior já lo imaginaria. Há preocupação porque mundialmente isto compromete o comércio internacional, pero também há oportunidades de mirar a outros países. Não é minha área, assim que hablo em geral, pero me parece haver oportunidades que surgem em outros países, outras regiões, e talvez isto seja mirado por este lado, uma maneira de ampliar as relações com outras regiões, que provavelmente não se haria dada a dinâmica que existia anteriormente. É claro que seria melhor para o comércio e as relações internacionais uma política sempre para negociações, é melhor uma política mais estável, mais previsível, pero se não é assim, há que mirar para outros lados. José Pinto es profesor de la Facultad de Economía. En el caso peruano, en la experiencia peruana, la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, que es la originaria, data del siglo XIX, 1875. Entonces, José nos comparte su experiencia desde la Facultad de Economía. José, buenos días. ¿Puedes compartir tu pregunta, por favor? Gracias, muchas gracias por el pase. Me gustaría conocer un poco cómo están las cosas en el financiamiento de la salud, ¿no? Por el tema de que acá nosotros estábamos viendo que las AFP, ¿no? que tienen que ver con las pensiones, ¿no? están en problemas por el cambio por lo que está sucediendo en la bolsa, ¿no? Por todos los cambios que están habiendo, ¿no? que están perjudicando las inversiones de las AFP por el lado de las pensiones, ¿no? Pero por el lado de la salud también tenemos dificultades porque el financiamiento de la salud está cada vez más complicado porque el presupuesto no alcanza, ¿no? Han habido malos manejos en las inversiones, ¿no? del propio Estado, ¿no? Y tenemos dificultades porque todas nuestras reservas están en dólares y los dólares cada vez cuestan menos.
Entonces tenemos dificultades para poder cubrir el presupuesto con una moneda fuerte. ¿Cómo está este caso en Brasil? As dificuldades com o presupuesto e com o financiamento às áreas sociais, me parece que é uma questão que sempre está presente. O que passa em Brasil é que os financiamentos são há percentuais mínimos estabelecidos em leis constitucionais. Assim que de la arrecadação de impostos, há percentuais tanto a nível federal como a nível estadual e de los municípios. Isso, de certa maneira, garantiza coberturas, mas certo nível de cobertura estable. Pero sí, o que pasa es que toda a evolução tecnológica en el área de la salud es muy rápida y no siempre es posible incorporar tecnologias las últimas porque o ainda no tienen una relación de coste-efetividad bien establecida o hace falta ainda hacer los estudios que permitan su incorporación. En Brasil tenemos una cuestión un poco distinta, que es lo que se llama aquí judicialización de la sanidad, de la salud. Como en la Constitución se garantiza el acceso a la sanidad pública y gratuita, hay mucha gente que opta por ingresar en la justicia demandando tratamientos o medicamentos que no están en el rol financiado por el Sistema Único de Salud. E frequentemente as decisões judiciais se estão discutindo atualmente, já há alguns anos, uma maneira de haver uma coordenação entre as decisões judiciais e o sistema, porque às vezes uma única demanda judicial corresponde a elevado comprometimento del presupuesto, ou seja, del município ou del estado. Assim que, pero esto es uma questão que se está também discutindo sobre a financiação à la salud, que há outra maneira de las pessoas acederem ou terem acesso a determinados tratamentos por la via judicial, e isso compromete os recursos disponíveis para todo o planeado. Não sei se tratei de los temas, é que nossa realidade é um pouco distinta de outras ou seja, de outros países. Já estive em estudos que são multicêntricos e é muito interessante. Aprendi muitíssimo compreendendo como os distintos países criaram mecanismos tanto de financiação como de atenção, lá básica, lá avançada, e são oportunidades que de mirar as questões de maneiras distintas.
pero la financiación en Brasil hay una parte muy grande que es privada. La relación público-privada es muy fuerte en el sentido de que tenemos el sistema único de salud, pero hay seguros privados, hay planes privados como cooperativas de médicos, con hospitales privados, que também têm partes que atendem ao Sistema Único de Saúde, ou seja, é um sistema bastante complexo. Bueno, lo que pasa es que en nuestro país también, así como ustedes, tenemos una mixtura para atender la salud, y por eso quería tener conocimientos de la experiencia que tienen ustedes en el manejo de la parte privada, porque aquí surgió la parte privada, la empresa privada de salud, así le llamamos nosotros, EPS, surgieron porque justamente el sistema de seguridad social, ¿no?, y el sistema de salud pública no funcionaban o no funcionan hasta ahora de la manera correcta, ¿no? Y eso hace que las personas, o mejor dicho, se haya propuesto en las empresas privadas de salud, pero tienen un límite, o sea, las cosas complejas siguen siendo atendidas por la Seguridad Social y por el Ministerio de Salud. Entonces, las empresas privadas de salud, en realidad lo que están haciendo es tomar lo más sencillo, lo que no es complicado, ¿no? Y no dan el servicio total. Y solamente se puede ver que los que acceden a este tipo de empresas son los que tienen grandes ingresos, o sea, tienen un sueldo alto, ¿no? A los que tienen un sueldo bajo no les permite llegar a este tipo de empresas. Entonces, tal vez sea algo parecido a lo que ustedes tienen, ¿cómo funciona? Eso me gustaría saber. Aqui há uma agência vinculada ao Ministério de Sanidade que, de certa maneira, regula parte do mercado privado de seguros. Não todos, há distintos sistemas. Esta agência, por exemplo, quando alguém que tem um seguro privado utiliza um serviço público, há mecanismos, e isto está claro para todos, que se a cobertura privada incluía aquele serviço que foi utilizado no setor público por qualquer razão, que se cobre, que o plano restituya ao setor público, ao governo, a parte correspondente ao serviço que foi utilizado por el indivíduo que tinha um plano, um seguro-saúde. Pero lo que pasa es que no es un proceso todavía, está bien definido, pero hay muchas posibilidades, porque, por ejemplo, si el servicio sofisticado no estaba cubierto por el seguro que tenía coberturas más simples, aí não há restituição. Pero a ideia é tentar evitar que as pessoas tenham seguros saúde privados, pero quando necessitam de atenção mais complexa, que busquem o setor público. Sem a contrapartida, ou seja, que o plano, que o seguro
restituya lo que fue el coste. Y eso siempre son mecanismos que se buscan para evitar estos tipos de situaciones que ya son conocidas en la literatura del área de la salud. Pero es que ya les agradezco muchísimo, aprovechando, es que ya son 12:45 y yo tengo un compromiso a las 13 horas, a la 1 de la tarde, que aquí son ya casi 1 de la tarde. Sí, María, entiendo. Ante todo, muchas gracias por tu participación. Estamos atentos a cultivar y desarrollar relaciones con la USPI. Subrayo sobre todo, ¿no? La diferencia, ¿no? En la experiencia de educación superior peruana y brasileña. Aquí en Perú, las universidades públicas pueden tener canon en áreas de explotación minera, petrolera. Se ve que USPI tiene un apoyo del Estado de Sao Paulo, ¿no? Creo que es el 5%, sí, que es una experiencia que fortalece, pues, a USPI y permite, ¿no? El nivel que todos conocemos, a nivel académico, pero también como un espacio de intercambio de experiencias. Se proyecta, ¿no? Además de tomar un semestre, ¿por qué no continuar la experiencia de USPI, este programa de Prorrectoría de Inclusión y Permanencia, que hace una pasantía en varias universidades públicas de América Latina, también hacerlas en USPI, ¿no? Un periodo muy breve que el alumno conozca, ¿no? La dinámica de la docencia y también de la investigación en distintas facultades de USPI. Ante todo, María, un gran saludo. Amigos y amigas, ¿podrían prender su cámara para hacer una captura de la sesión, por favor? ¿Podrían prender su cámara para tomar una captura de la sesión? Un momento, nada más. Bien. Vamos, si podrían, muchas gracias a todos por su presencia. Un momento, si pueden prender sus cámaras. Un instante. Bien, entonces, 1, 2, 3. Muy bien, María. María, ¿conoces Lima, Perú? No, todavía no. Bueno, María, quizás sea una oportunidad de proyectar. En 10 años, la ciudad capital cumple 5 siglos de fundación. Hay muchas actividades que vinculan a Sao Paulo y Lima. Tu facultad celebrará 80 años de fundación. Hay varios momentos que pueden acercar, ¿no?, a tu facultad y la Universidad de San Marcos. Y estamos muy atentos de poder conocer más tu trabajo sobre género, salud y mujer. No, será sensacional. Continuemos hablando. Y muchísimas gracias. Fue un honor estar aquí, intercambiando ideas. FEA está de puertas abiertas a vosotros y espero poder invitarlos a un café en la diretoría de la facultad. Muchas gracias. Estamos en contacto. Amigos, amigas, este 22 de abril se presenta la profesora Katia Franco. Es especialista en migración, es del Departamento de Sociología y Derecho en la Universidad de Oslo.
Así que esperamos contar con su participación este 22 a las 10 de la mañana. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego con todos, ya acabó la charla, nos vemos.